Olá, meu nome é Luiz Fernando Rosa, eu sou juiz de Direito da Infância e da Juventude na comarca de Cruzeiro do Sul Acre. Primeiramente, quero dizer que é uma honra ter a oportunidade de gravar essa videoaula, né? De gravar essa fala, né? Na verdade, não tenho a pretensão aqui de dar nenhuma aula, pretendo apenas comentar, né, um pouco a respeito da temática do bullying e também do cyberbullying, que é uma temática muito importante porque nós vemos, né, que nas escolas, né, nos colégios, hoje em dia é uma prática, infelizmente, muito comum, né, que tem criado diversos danos, né, para crianças, adolescentes. Então, é uma temática sempre importante de estar sendo comentada e que deve sempre estar nas pautas, né, não só do Poder Judiciário, como das demais instituições que cuidam da proteção, né, do direito das crianças e dos adolescentes. Bom, bullying e cyberbullying. O bullying ele é tratado pelo ordenamento jurídico como uma intimidação sistemática, né, causada por meio de um ato de violência. E essa violência é um conceito bastante amplo. Pode ser uma violência física, verbal, emocional, sexual, psicológica, né? E que tenha o objetivo de intimidar, de constranger, de diminuir uma determinada pessoa ou um grupo de pessoas. Da mesma forma que o agente, né, o sujeito ativo, pode ser também uma só pessoa ou um grupo de pessoas. E sistemático por quê? Porque para ser configurada é necessário que haja essa repetição. A repetição ela faz parte elementar do conceito, né, de bullying. Uma só intimidação, por mais danosa que seja, ela pode até ter as consequências, né, em razão desse ato, mas não é suficiente para configurar o bullying. O bullying exige, então, essa repetição de intimidações no tempo. Né? E o cyberbullying é a mesma coisa, mas no ambiente digital. Quando a intimidação ela for direcionada, né, veiculada por meio do ambiente digital, nós temos o cyberbullying. E todo mundo sabe bem, né, que hoje em dia, praticamente todos os adolescentes têm uma vida digital muito ativa. Né? Estão conectados 24 horas por dia, trocando mensagens, fotos, figurinhas, participando de lives. E por isso, essa vida paralela à vida do mundo real também precisou ser normatizada, né? Porque o bullying, né, passou a ser muito praticado também nesse ambiente virtual. No ordenamento jurídico brasileiro, nós temos basicamente duas leis que tratam a respeito da temática. A Lei 13.185 e a Lei 14.811. A primeira é de natureza civil, estabeleceu, né, o conceito de bullying, esmiuçou quais condutas, né, que caracterizariam o bullying e previu também que várias instituições devem promover medidas de enfrentamento, de combate, de prevenção ao bullying. Já a Lei 14.811, ela é uma lei de natureza penal. Ela introduziu tipo penal no nosso Código Penal. É uma lei de 2024, mas isso não significa que o bullying não era, antes disso, passível de responsabilização criminal. Ele era, sim, mas não como um tipo penal específico. Ele poderia, antes, né, de 2024, o bullying, ele era penalizado, mas por meio de outros delitos que já estavam, né, tipificados no Código Penal. Porque o bullying, é importante mencionar aqui, é um crime que quase sempre vem acompanhado de outros, né, de outras condutas criminosas. Por exemplo, um bullying que envolveu questões raciais.
ali já está configurado o bullying e o racismo, né? O bullying que também envolveu agressão, podendo causar uma lesão corporal, o bullying e a lesão corporal. Então, o bullying, a depender da conduta que era praticada, era punível conforme um crime que já estava tipificado no Código Penal. Mas nós sabemos que com o aumento exagerado dessa prática, né, principalmente nas escolas, o legislador viu a necessidade, né, por meio de uma política criminal, de criar um tipo penal específico para o bullying, né, como uma forma de dar aquela resposta, né, dizendo, olha, essa conduta ela é danosa, ela é prejudicial e por isso deve ser combatida. E o bullying está tipificado no artigo 146A do Código Penal. E lá está descrito o bullying e o cyberbullying. E é importante, né, mencionar aqui, né, o porquê, né, que houve, né, então, todo esse movimento, né, para tipificar criminalmente o bullying. Porque todos nós bem sabemos, é uma prática muito danosa que traz consequências gravíssimas, né, para quem sofre o bullying. E aqui vale até um recado interessante. Os profissionais que estudam essa temática, eles têm evitado chamar a pessoa que sofre um bullying de vítima, porque eles entenderam que isso acaba por revitimizar essa pessoa, né? Por inferiorizá-la ainda mais. Então, tem se preferido utilizar a expressão alvo de bullying. Essa pessoa que foi alvo de um bullying, ela vai ter consequências psicológicas, né, podendo desenvolver quadros de ansiedade, depressão, ideias suicidas, ira, vai ter também consequências sociais, né? Quem sofre bullying tende a se isolar, então esse isolamento social, dificuldade em construir novas amizades ou relacionamentos, também são consequências, né, bastante visíveis em quem sofre bullying e até consequências físicas, né? Às vezes os danos são tão consideráveis que passam a se manifestar fisicamente. Essa pessoa pode se automutilar, como também pode agredir pessoas, né? Quem praticou bullying com ela, ou até pessoas que não têm nada a ver com a situação, mas que estejam perto ali por alguma razão, porque não é que a pessoa queria ferir, né? Uma pessoa inocente naquele momento, mas é porque ela já está tão sobrecarregada emocionalmente, psicologicamente, que ela acaba às vezes descontando em quem não tem nada a ver com aquilo. Bom, mas o foco da nossa conversa hoje, né, não é um aspecto dos danos psicológicos, né, das consequências que o bullying pode trazer para quem sofre ele, né, mas sim das consequências para quem pratica o bullying. Tem um viés, né, mais jurídico para a gente. Um profissional de saúde, sem dúvida alguma, vai poder descrever melhor os danos, né, psicológicos, emocionais, afetivos que uma pessoa vai ter se sofrer o bullying. Mas, no nosso caso, né, juízes, juízas de direito da infância, da juventude ou qualquer outro operador do direito, né, que lide com essa temática, vai trabalhar mais proximamente com a responsabilização daquele agente. E quais seriam as consequências, então, né, para quem pratica o bullying? Aqui também já vai um outro recado importante. Estudiosos da matéria têm evitado utilizar a palavra agressor aqui no caso, da mesma forma que têm evitado utilizar a palavra vítima. Prefere-se o termo de autor, né, do bullying. Também para não fortalecer, né, para não dar ainda mais voz para quem pratica essa conduta. Bom, como nós bem sabemos, o nosso ordenamento jurídico prevê diversas responsabilizações e muitas delas, né, vão depender de uma faixa etária. Como nós já falamos aqui anteriormente, o bullying ele é um crime. O cyberbullying também é crime. E, assim sendo, por óbvio, um adulto que praticava, né, aquela pessoa maior de 18 anos, vai receber uma pena. Qual a pena que o Código Penal prevê no caso de bullying? Uma pena de multa, se não constituir um crime mais grave. Como eu mencionei antes, o bullying quase sempre está acompanhado
de outros delitos. E podendo, inclusive, né, por meio de concurso de crimes, haver incidência ali de duas penalizações, né, porque naquele contexto entendeu-se, né, que mais de um crime efetivamente foi praticado, seja concurso material, concurso formal, por aí em diante. Essa é a responsabilização de um adulto que praticar um bullying. Pena de multa, a lei não fixa um mínimo nem um máximo para essa multa, apenas multa, se não constituir um crime mais grave. Se for um cyberbullying, a pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa, mais ainda, né, se não constituir um crime mais grave. E por que a pena do cyberbullying ela é maior do que a pena do bullying? Bom, porque o cyberbullying, nós bem sabemos que ele atinge um número indeterminado de pessoas e é muito mais difícil de ser esquecido, né? A partir do momento que alguém manda uma mensagem, né, ofensiva, uma fotografia, uma figurinha, um vídeo, um determinado grupo do WhatsApp, por exemplo, aquilo é repassado para diversos outros grupos, diversas outras pessoas, de modo que um grande público pode, né, ter contato com aquela conduta criminosa e não adianta mais aquele agente, aquele autor, apagar do seu celular ou ir lá e, né, se desculpar também ali com a pessoa que foi alvo do bullying, porque já se alastrou, né, já tomou uma proporção muito grande e provavelmente não vai depender mais dele conseguir apagar ou fazer com que aquela conduta do cyberbullying seja esquecida. E se for uma criança, né, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente vê que criança é aquela pessoa em desenvolvimento que ainda não atingiu 12 anos de idade, né? Tem 12 anos incompletos. Ela vai receber uma medida de proteção. As medidas de proteção estão previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente e, né, está ali elencada com encaminhamentos, né, para grupos reflexivos, palestras, orientação, né, por parte de psicólogos, assistentes sociais, uma conversa com a família também deve ser feita, né, porque a criança que pratica bullying, se ela está com essa conduta, provavelmente o contexto familiar dela ali também está fragilizado, né? É bastante comum que o autor do bullying, né, ele assim faça como um meio de defesa também, né? Às vezes, para se defender, ele ataca. Então, é interessante estudar e fazer um relatório, né, dessa família e verificar o que está acontecendo para essa criança estar praticando essa conduta, porque isso não é uma conduta normal, né, de se esperar que uma criança a pratique. Aqui também vale, né, uma distinção que parece boba, mas muita gente ainda confunde bullying com brincadeira, né? E isso não pode ser aceito. E uma diferenciação que é muito clara é que na brincadeira, aquela pessoa que. Qual o intuito do agente que brinca? Né? É que aquela pessoa que é alvo da brincadeira também dê risada ao final, né? Daquela conduta, que ele também acha engraçado aquilo. A pessoa que brinca, ela não quer diminuir, não quer constranger, intimidar outra pessoa, um grupo de pessoas. Ela quer que todo mundo ache aquilo engraçado, inclusive aquela pessoa ou grupo que foi alvo da brincadeira. Já no bullying, não. No bullying, há o interesse de intimidar, né? E intimidar com frequência, com repetição, né? Um ato de violência, como já foi mencionado, né? Verbal, moral, física, emocional, sexual. Então, não é um comportamento de se esperar de uma criança. Então, por isso, a medida de proteção ela visa atingir toda a família, não somente quem praticou. E no caso dos adolescentes, né, a maior incidência de bullying está na adolescência, principalmente dos 13 aos 17 anos, conforme uma pesquisa que foi recentemente realizada. A responsabilização dos adolescentes, como nós bem sabemos, se dá por meio de medidas socioeducativas.
socioeducativa. Nós não consideramos que os adolescentes praticam crimes, embora o bullying esteja tipificado no Código Penal. Nós consideramos que eles praticaram atos infracionais análogos a um determinado crime, e no caso, ao crime de bullying ou cyberbullying. E as medidas socioeducativas variam, conforme a gravidade da conduta. Sob advertência, liberdade assistida, prazo mínimo de 6 meses, que uma profissional do CREAS, ou do CRAS, nas localidades que não tenha CREAS, acompanhe aquele adolescente, aquela família, emita relatórios de quais as maiores dificuldades que ela vem enfrentando. Pode ser uma prestação de serviço à comunidade, pelo prazo máximo de 6 meses, e o adolescente vai prestar tarefas, trabalho gratuito, geralmente alguma instituição de saúde, uma instituição pública ou de ensino, também, ou assistencial. Isso fica a critério do juiz que vai cuidar da execução da medida socioeducativa. E pode até chegar na mais gravosa delas, que é a medida socioeducativa de internação. Por que pode chegar à internação? O Estatuto da Criança e Adolescente estabelece que a internação só pode ser adotada quando for cometido um ato infracional grave, cometido mediante grave ameaça ou violência, ou diante de reiteradas práticas de atos infracionais graves, ou por descumprimento de alguma outra medida socioeducativa que venha a ser aplicada, a internação e sanção. E, bom, no caso do inciso 1, no primeiro caso, mediante grave ameaça ou violência, nós vimos no início, está no próprio conceito de bullying, é um ato de violência, ainda que não físico, ainda que apenas verbal, moral, intelectual, sexual. E por ser um ato de violência, e às vezes também vir acompanhado de uma ameaça, pode ensejar uma internação desse adolescente. E cometimento reiterado de atos infracionais graves. Inciso 2. Como eu também falei, está no conceito de bullying o fato de ser sistemático, a repetição. Então, a reiteração vem daí. Também autoriza a aplicação da internação pelo inciso 2. Da mesma forma que, às vezes, aquele adolescente que praticou um bullying, que não foi tão grave, recebeu uma liberdade assistida, recebeu uma prestação de serviço à comunidade, e não está correspondendo satisfatoriamente àquela medida em meio aberto que lhe foi imposta, é possível que o magistrado da Infância e Juventude venha a decretar sua internação e sanção com um prazo máximo de até 90 dias, como forma de compeli-lo a maior aceitação dessas medidas socioeducativas e de uma medida pedagógica mais intensa para que ele compreenda o desvalor da conduta que ele praticou. A internação ela é cumprida, na maioria dos estados aí, em institutos socioeducativos, ou equivalentes a isso, em algumas localidades a nomenclatura de centro socioeducativo. A gente bem sabe que um adolescente não pode ficar privado de liberdade no penitenciário, junto com adultos, por isso há essa localidade específica para eles, mas se assemelha bastante, por ser uma privação de liberdade, envolve ali, ficar segregado numa cela, ter uma rotina bastante rigorosa de disciplina para ser seguida, pode ter as atividades externas proibidas, e dentro do ISE tem uma rotina ali, bastante difícil. Trabalha lá dentro, estuda lá dentro, não sai de lá, recebe visitas dos pais, dos familiares, só em determinados dias e horários, previamente ajustados com a instituição.
Então, acaba que se assemelha aí, né, bastante, né? Claro que com as suas especificidades, né? Mas se assemelha bastante a uma pena de privação de liberdade. Bom, essas então são as consequências, né, para o agente do bullying. Mas quais as consequências para as outras pessoas, né? Para os pais, por exemplo? Os pais vão ter uma responsabilização civil, né? Vai ter o bolso ali atacado, pode ter que pagar uma indenização. Eu já vi reportagens ali recentes, né, de casos em que foi fixada R$ 15.000, fixada a indenização de R$ 15.000, de R$ 25.000, né? Às vezes a indenização é paga para a pessoa que sofreu bullying e também para os familiares dessa pessoa que sofreu bullying, né? Para os pais, por exemplo, uma pessoa que foi alvo de bullying. E a escola, né, que também não age adequadamente para coibir essa prática, também pode ser responsabilizada, né, no âmbito administrativo e também civil, né, também pode ser os dirigentes, né, dessa escola, essa escola também pode ser condenada a pagar uma indenização por dano moral, né, que a pessoa vier a sofrer. Claro que se for uma escola pública, quem vai pagar é o ente, né, responsável por aquela escola pública, podendo depois ajuizar uma ação regressiva contra os dirigentes da escola que efetivamente estiverem submetido. É importante, né, mencionar, então, que o ordenamento jurídico se preocupa bastante, né, com essa temática do bullying, do cyberbullying, prevê, né, severas, né, responsabilizações, não só para quem pratica o bullying, né, mas como também para quem está em volta dele ali, né? A família de quem, né, pratica o bullying, como eu falei, pode ser condenada para indenização, a escola que submeter também pode ser condenada, porque, de fato, é uma prática odiosa que destrói, né, a vida ali da criança, do adolescente, naquele momento difícil, né, da vida ali, em que ele está ainda em formação, ainda, né, em obtenção ali da sua plena personalidade e do seu caráter, né? Bom, então, tentando respeitar, né, o horário, né, que foi previsto aqui para essa conversa, que eu tinha ali de mais relevante que eu reputo, né, para comentar a respeito do bullying e do cyberbullying, era isso, né, permaneço sempre à disposição aqui dos colegas, né, para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. E fica aqui dado o recado, né, a título de reflexão, de que vamos buscar ser o motivo, né, da alegria, do sorriso de alguém. Não vamos tornar o dia da outra pessoa ainda mais difícil. Todo mundo tem os seus problemas pessoais para enfrentar, então não vamos praticar bullying para tornar o dia daquela pessoa difícil, né? Pelo contrário, vamos fazer o possível para ajudá-la, porque no mundo há muitas pessoas boas, mas precisa cada vez mais, né, dessas pessoas. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, uma honra ter esse momento de conversa e fico à disposição, né, para novos temas ou até mesmo para complementar essa conversa aqui, que para mim foi muito satisfatória e muito feliz. Muito obrigado.